Olá pessoal, sou a professora Fernanda e nesse vídeo eu vou apresentar a resolução do exercício de número 1 da lista intitulada aí Taxa de Variação, Implicação na Representação Gráfica, ok? Vamos lá para o exercício, que pede para que a gente desenhe com detalhes o gráfico cartesiano dessa função afim expressa aí pela regra 3x menos 9. Como essa lista de exercício tem como título a taxa de variação implicações para o gráfico, eu vou usar da taxa de variação para a gente pensar no nosso gráfico aí, tá? Para fazer o gráfico. Lembrando lá do conteúdo anterior, vocês viram que na função afim, a taxa de variação, ela está aqui, ó, expressa por esse número aqui, ó, que é o coeficiente da minha variável independente, que no nosso caso é 3. O que isso significa? A implicação disso é que à medida que o nosso domínio ele vai aumentando de 1 em 1, a minha função ela vai aumentando a uma taxa de 3. Então, cada salto de 1 no meu domínio, eu tenho um salto de 3 unidades na minha imagem, não é isso? Então, vamos usar disso aqui para fazer o gráfico da função. Vou usar essa tabelinha aqui para colocar alguns valores do domínio, achar as respectivas imagens, utilizando a taxa de variação como referência, e aí a gente parte aí para representar esse gráfico aqui no plano cartesiano. Tá? Então, na minha tabelinha aqui, olha, nessa linha horizontal aqui, vou colocar os meus dados aqui, ó. Aqui eu vou atribuir os valores para x, aqui para a minha função, essa aqui nem precisa, mas vou colocar só para a gente ver o que acontece mesmo com relação à taxa, tá? E aqui a minha função f de x. Qual o valor que ela vai assumir para esses domínios? Só lembrando aqui que essa função, pela regra, né, dessa função afim, a gente sabe que o domínio dela é real, então todo valor de x aqui tem uma imagem, todo valor real de x, né, nesse universo onde o domínio ele existe, que é real, eu vou encontrar uma imagem para a função. Então, eu posso pegar qualquer valor do domínio ali que eu vou achar uma imagem para que eu faça o gráfico. É claro que eu não vou atribuir valores grandes aqui ou valores chatos de fazer cálculo para representar no gráfico para facilitar a minha vida, né? Não vou aqui querer dificultar. Então, aqui eu vou escolher os seguintes valores. Olha, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Note que eu estou escolhendo valores com a característica do x, está aumentando aqui de 1 em 1, tá? Eu tenho o salto aqui, olha, de 1 unidade para cada um desses valores de x que eu estou pegando. Vou colocar isso aqui só para destacar. Tá. Se a taxa de variação na minha função afim implica dizer que a cada x que eu aumento a minha função, a cada 1, né, em x que eu aumento a minha função em 3 unidades, então vocês concordam comigo? Se eu encontrar a imagem para esse x aqui, o resto é só ir acrescentando 3 à minha imagem, não é? Nós vamos fazer esse procedimento, mas eu vou fazer cada um dos cálculos aqui e mostrar que isso realmente acontece. Então, vamos lá, olha, aplicando a regra aí, ó, 3 vezes menos 1, menos 9. 3 vezes 0, menos 9. 3 vezes 1, menos 9. 3 vezes 2, menos 9. 3 vezes 3, menos 9. Vamos encontrar o valor da função aqui nesses pontos? Então, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 9, dá menos 12, não é isso? E aí, olha, se eu quero encontrar o próximo, se eu aumentei 1 em x, eu sei que eu vou aumentar 3 na minha imagem. Quer ver? Então, olha, vamos usar da taxa de variação, aumentando em 3. Menos 12 mais 3, aqui eu vou encontrar menos 9. Vamos fazer o cálculo, ver se é mesmo? Então, 3 vezes 0, 0. Menos 9, opa, menos 9, tá ok. Vamos para o próximo lá, olha. Se isso acontece, se a taxa de variação ela é uma constante aí na função afim, então, eu tenho aqui, olha, menos 9 mais 3, menos 6. Vamos ver os cálculos. 3 vezes 1, 3, menos 9, menos 6. Então, isso realmente acontece. Então, aqui eu já posso concluir que vai ser menos 3 e o próximo aí, 0. Ó, só vou fazer o cálculo para garantia, né?
3 vezes 2, 6, menos 9, menos 3. 3 vezes 3, 9, menos 9, 0. Então, está aí a taxa de variação influenciando na determinação dessas imagens aí para esses domínios, né? Lembrando que essa implicação aí de um aumento de 1 em 1 no domínio, eu tenho um aumento, né? E aqui é um aumento de 3 em 3 na função. Então, vamos pegar esses pares ordenados encontrados, colocar aqui no nosso plano cartesiano para a gente ver esse comportamento da função. Que se tem uma taxa de variação constante, esse comportamento ele vai ser linear, não é isso? Vai ser representado por uma reta. No nosso caso aqui, dessa função. Então, vamos lá, o menos 1 com menos 12. Vou colocar os domínios que interessam para a gente aqui, ó. Menos 1, o 0 já está. 1, 2 e 3, né? Foram os valores que eu peguei. E as imagens aí, menos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Então, está aqui, menos 12. Menos 9. Vou colocar ele para o lado de cá, porque ele vai interceptar lá o eixo. Já vi aqui, olha. O menos 6. E o menos 3. Então, vamos lá para os pontinhos. Mais ou menos, né, gente? Os pontinhos aí. Vou fazer o gráfico aqui de verde. Menos 1 com menos 12. Então, menos 1, ó, vem aquela reta paralela ao eixo Y aqui, até o 12. Paralela ao eixo X, né, pelo 12. Onde elas se encontram, eu tenho o ponto. Então, menos 1 e menos 12. O 0, menos 9. Tá aí. O 1 com 6. Então, tá aqui o ponto, mais ou menos, não é isso? O 1 foi descendo, encontrou o 6. O 2 com menos 3. E o 3 com o 0. Tá aí os pontos no plano cartesiano, os que eu encontrei, né? Para essa função aqui que tem domínio real, eu trabalhei com aqueles 5 valores. Note que a minha função, pelo fato de ser real, né? Entre esse menos 1 e 0 aqui, ó, menos 1 e 0, eu tenho infinitos valores. E para cada um deles eu tenho uma imagem. Então, a função ela tem aquele comportamento contínuo, né? Ela não é discreta, porque esses não são os únicos valores do meu domínio. Então, isso aí só dá uma ideia do que vai ser o comportamento dessa função. Vou unir esses pontos para ver qual que vai ser o traçado, né? Que a gente já adiantou aí, a gente sabe que é uma reta. Ficar mais ou menos, eu acho que a nossa reta não vai passar muito bem nos 5 pontos, mas tá aí, eu acho que tá mais ou menos, né? Aquela ali deslocou muito, então vamos ver se a gente... Opa, desculpa aqui, deixa eu desfazer. Vou pegar aqui do 12 mesmo, eu acho que deve dar, e depois a gente discute. Não vou parar aqui, não é isso, gente? Como eu acabei de falar aí, olha, o domínio ela é real, ela continua. Então, esses pontos eles só servem como auxílio para a gente ter uma ideia do como que vai ser esse comportamento gráfico. Isso aí vai lá para o mais infinito, aqui continua descendo, né? Até o menos infinito, uma vez que o domínio ele é real, ok? Então, tá aí o gráfico, né? Em detalhes, né, o gráfico dessa função, tendo como referência aí essa taxa de variação aí, ó, essa taxa de variação, que é igual a 3, ou seja, x foi aumentando de 1 em 1, a gente viu que a função realmente aumentou de 3 em 3. Eu vou utilizar aqui do recurso de um software de geometria dinâmica, o GeoGebra, para a gente ver realmente o gráfico aí com mais propriedades, né? A gente consegue visualizar uma região maior, até mesmo para mostrar que esse comportamento ele vai continuar lá para o infinito. Deixa eu colocar lá no GeoGebra para a gente ver. Ele está aberto aqui. Vamos lá para o GeoGebra. Então, tá aí o GeoGebra. Eu vou colocar a nossa função aqui, digitar. Então, eu tenho f de x igual a 3x menos 9. Não é essa a nossa função? Então, ali, ó, a gente consegue visualizar o gráfico. Igual o nosso gráfico mesmo, né? Vou aumentar aqui a nossa região. Para que vocês vejam, olha lá, ó. Diminuir. Tá vendo aquela ideia, né? Do infinito. A gente fez o gráfico em uma região muito limitada.
Tanto porque não é impossível, né, que a gente faça a representação daquilo que a gente não pode ver, né, que é o infinito. Então, o GeoGebra ele só dá essa ideia para a gente, estou diminuindo, e a gente vê que aquele comportamento ele continua o mesmo, né, aquele comportamento onde mostra uma taxa de variação constante. Vou aproximar aqui, para a gente pegar aqueles pontos, né, visualizar os pontos que a gente marcou, inclusive, olha lá, olha, a gente tinha uns pontos interceptando, né, eixo X e eixo Y lá no nosso probleminha. A gente viu realmente aqui, ó, bate, né, interceptou o eixo Y no -9, o eixo X no -3. A gente pode até, para confirmar aqui, olha, eu posso usar do recurso aqui, de pedir o GeoGebra para marcar esses pontos para gente, que são pontos especiais na minha função, né? Vocês lembram lá que intercepto no eixo X é a raiz da função. Olha lá, qual que é a raiz? 3 e 0, né? Que é aquela coordenada que a gente encontrou na nossa tabelinha. E aqui o intercepto no eixo Y, né? O ponto 0, abscissa 0 e a ordenada 9. Igualzinho lá o gráfico que a gente fez, aqui somente para a gente visualizar mais esse comportamento indo para o infinito. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí o problema. Então, bora praticar e até a próxima resolução.